Graças a Deus, povo de Deus, amém. Nós estamos neste lugar para engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus, nosso Deus, para nós levarmos os nossos corações a Ele, para nós entregarmos os nossos corações ao nosso Deus, para nós recebermos a palavra poderosa, a palavra transformadora do nosso Deus às nossas vidas, amém? Então vamos dar início a este momento com alegria, levantando as nossas vozes. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este privilégio, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento especial que nós nos reunimos neste lugar, ó Deus, para engrandecer o teu santo nome, Deus, para, ó Deus, buscar do Senhor, ó Deus, para entregar as nossas vidas a ti, Deus. Obrigado por este momento, obrigado, Deus, pelo privilégio da adoração, ó Deus. Receba as nossas vidas, receba os nossos corações, ó Deus, derrama da tua graça e da tua alegria sobre nós, ó Deus, nos lava de todo o pecado, nos limpa, Deus, de toda impureza, Deus, de tudo aquilo que é injusto, ó Pai, e a tua presença venha sobre o teu povo, Deus, venha a tua presença, venha sobre a tua igreja, Deus, ministre a tua palavra, Deus, nessa noite aos nossos corações, trazendo transformação, trazendo vida, ó Deus, trazendo alegria sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus, amém, igreja? Vamos colocar de pé neste momento, vamos levar as nossas vidas ao nosso Deus e declarar maravilhosa graça, que é esta graça verdadeira do nosso Deus que é sobre nós. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou minha cruz, teu sangue me salvou. Hoje livre sou. Se somos livres em ti, Senhor, somos livres. Quem tem poder sobre o pecado, seu amor poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Hoje livre sou. Somos livres em ti, Senhor. Todos nós declaremos: é quem traz paz nos causos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Em injustiça entre as nações, a luz, fizemos a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça,
livre sou. Todos nós vamos levantar as nossas vozes e declarar: digno, digno é o Cordeiro. Todos nós dizemos: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, oh, digno é o Cordeiro, oh, dizemos, digno é o Cordeiro de Deus, todos nós, oh, digno é o Cordeiro que a morte venceu, oh, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a divina amor. Jesus, eu canto, porque hoje livre estou. se nós somos livres, amém? Podemos aplaudir ao nosso Deus como símbolo de adoração. Água em vinho tornou todos nós, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, na cinza nos fez ressurgir, não há outro igual, oh, igual a Deus. Todos nós dizemos, oh, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível. Se tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Tu és o nosso Deus, se tu és poderoso. Todos nós dizemos, água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, todos nós dizemos, a cinza nos fez ressurgir, não há outro
conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Com toda a intensidade nós declaremos: não há o que temer, não há o que temer. Dizemos: se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, Não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. 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 A palavra do nosso Deus nos garante que se Ele, o nosso Deus, é por nós, quem poderia ser contra nós? Amém? Então nós cantamos o poder do nosso Deus. Nós declaramos essa noite o poder do nosso eterno. Não há o que temer, porque o nosso Deus está conosco. Amém? O nosso Deus é sobre nós. O nosso Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós conseguimos imaginar, daquilo que nós conseguimos pensar ou pedir. Amém? Então, nosso Deus é poderoso. Amém? Vamos continuar em adoração. E ainda neste ambiente de adoração nós temos liberdade, né, de sair dos nossos lugares, trazer o dízimo, oferta à casa do tesouro, assim como a palavra do nosso Deus, Ele nos instrui a fazer. Amém? Assim como a palavra do nosso Deus nos ordena a cumprir. Amém? Então cante, exalte ao nosso Deus, adore ao Senhor e traga o seu dízimo, a sua oferta à casa do tesouro, assim como a palavra do nosso Deus nos ordena. pra merecer
Amém, meus amados? Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Você que está aqui, você que está em casa nos acompanhando, abra sua Bíblia aí onde você está, no livro do profeta Isaías, capítulo 64, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Isaías 64, do versículo 1 ao versículo 3. Amém, meus amados? Encontraram aí Isaías 64, do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Diz assim a palavra de Deus: ó, se fendesses o céu e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis, que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram a tua presença. Meus amados, amém. Pode se assentar, meus amados. O profeta Isaías, ele levanta um profundo clamor, e ele clama aqui por uma intervenção sobrenatural de Deus na vida do seu povo. E ele começa: ó, se fendesse os céus e descesses. Ele clamando ao Senhor, falando: se o Senhor fendesse o céu e ele descesse. Quando eu vejo o clamor desse profeta, eu entendo que Isaías, ele está aqui nesse momento sedento da presença manifesta de Deus. Ele expõe um desejo que está no coração dele. Ele expõe com força: oh, se fendesses os céus e descesses. O desejo do coração dele. É um clamor do coração do profeta. Isaías estava plenamente consciente que nenhum poder da terra e nenhum recurso dos homens poderia trazer alento para o seu povo, a não ser a presença de Deus. Ele tinha consciência disso, ele tinha plena consciência disso. E eu falo que essa também é a necessidade nossa hoje, como igreja, é a necessidade da igreja contemporânea. Nós não devemos nos contentarmos com templos bonitos, não devemos nos satisfazer em termos bom orçamento financeiro. Não é suficiente termos pessoas influentes da sociedade nas nossas igrejas, frequentando a igreja. Somente, meus amados, a presença manifesta de Deus pode levantar-nos para uma vida maiúscula e superlativa. Somente a presença manifesta de Deus pode encher-nos de entusiasmo espiritual. Só a presença manifesta de Deus pode fazer isso conosco. Nós devemos ter sede dessa presença, como nós olhamos aqui no coração do profeta Isaías. Nós precisamos desesperadamente de uma visitação extraordinária de Deus em nossa vida, em nossa família e em nossa igreja. Nós precisamos disso. E quando eu olho para esse clamor que eu acabei de ler aqui nesses 3 versículos, esse clamor do coração de um homem de Deus, de um profeta de Deus, eu quero destacar aqui algumas verdades importantes que eu enxergo aqui para um avivamento, clamor por um avivamento. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que o clamor pela presença de Deus só pode partir de um coração sedento de Deus. O clamor pela presença manifesta de Deus, ela parte de um coração de quem tem sede de Deus. Quem tem sede de Deus. Muita gente frequenta a nossa igreja, mas não tem sede de Deus. Muita gente vem na nossa igreja apenas porque domingo é dia de vir no culto. Às vezes é uma tradição familiar. Foi acostumado desde criança. Eu fui até os 9 anos criado na escola bíblica. Não faltava uma. Eu lembro que eu queria jogar na escolinha de futebol do Volta Redonda. Na época a gente estava morando em Volta Redonda. Queria jogar na escolinha de futebol lá.
Meu pai não deixou. Por quê? Porque domingo, o jogo era domingo cedo. Domingo cedo era dia de escola bíblica dominical. Eu lembro que eu queria fazer parte do escoteiro. Meu pai não deixou, porque o acampamento era que dia? Domingo de manhã. Domingo de manhã era dia da escola dominical. E tem gente que é criado assim. Vem na igreja apenas por uma tradição, não porque tem sede. Está nesse lugar por uma tradição, não porque tem sede de Deus. Mas a hora que eu olho para a vida de Isaías, eu vejo que o coração desse homem, ele é sedento por Deus. E eu falo que a igreja contemporânea tem que ter sede de Deus. E muitas vezes nós temos sede de muitas coisas. Meus amados, temos sede de muitas coisas e estamos apáticos pelas coisas de Deus. Muitas vezes substituímos o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. Substituímos o Criador pela criatura. Substituímos o doador pela dádiva. Muitas vezes. Temos sede muitas vezes daquilo que Deus pode nos proporcionar. Mas não temos sede da pessoa de Deus. Da presença de Deus. Da presença manifesta de Deus. Construímos nossa própria torre de Babel. Celebramos o nosso próprio nome. Nos contentamos com isso, com as glórias dessa terra. Isso nos alegra muitas vezes. Em vez de buscarmos com urgência a glória do Deus eterno, a qual nós fomos chamados para buscar. Nós somos chamados para buscar e para viver a glória de Deus, e não para a nossa própria glória. E nós buscamos a glória dessa terra. Corremos desesperado por isso. E muitas vezes apático da presença de Deus. Meus amados, o avivamento da igreja é a nossa maior e urgente necessidade. É o avivamento da igreja. O avivamento, meus amados, acontece quando os céus se fendem e Deus desce com a sua presença manifesta. Por isso que o profeta clama por isso: se fendesse os céus e descesses. Porque ele entende que o avivamento vem com isso. Quando o céu se fende e Deus manifesta a presença dele no meio do povo dele. É assim, é aí que acontece o avivamento. O avivamento acontece quando a igreja anseia por Deus, como um sedento por água, como terra seca anseia por chuvas, torrentes. É assim que deve ser. É essa hora vem o avivamento, o desejo ardente. Eu vejo esse desejo ardente no coração desse profeta, e eu queria esse desejo ardente no meu coração, e no coração da minha igreja, esse desejo ardente pela presença de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus desperte em nossos corações um desejo de buscá-lo, que Deus tire dos nossos corações essa letargia espiritual, que muitas vezes vivemos, que Deus nos acorde do sono espiritual, sono da morte espiritual, que muitas vezes vivemos. É tempo, meus amados, como nunca, é tempo de nós buscarmos a Deus, buscarmos o Senhor, pararmos de brincar com as coisas de Deus, pararmos de brincar com as coisas de Deus. Cheio de gente que briga com as coisas de Deus, conhece Deus, mas não tem compromisso nenhum com Ele. Conhece Deus, mas vira as costas para a vontade de Deus. E quer viver a sua própria vontade, quer realizar os seus próprios desejos. Mas eu quero falar uma coisa para você: o povo de Deus busca a vontade de Deus. O povo de Deus anseia por viver a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Assim é o povo de Deus. Assim é o povo de Deus. Então, meus amados, é tempo de nós voltarmos para Deus com todo o nosso coração.
Eu olho para o profeta Isaías e ele vem do fundo do coração o seu clamor, o seu desejo da presença sobrenatural de Deus. E esse negócio da presença sobrenatural de Deus, da presença manifesta de Deus, isso foi perdido no meio da igreja. A gente começou a ficar muito racional para as coisas, muito racional. Isso foi perdido, infelizmente. Mas a hora que eu olho para a Bíblia, a hora que eu olho para a igreja primitiva, quantas vezes você vê a presença manifesta de Deus no meio do povo? A hora que eu olho para a história da igreja, quantos avivamentos da presença manifesta de Deus no meio do povo? O avivamento vem quando um clamor de um coração sedento diante do Senhor se levanta. O avivamento vem. Ele pode até não vir na coletividade, mas ele vem pessoalmente. É um avivamento pessoal. Ele pode até não vir na coletividade, mas ele vem pessoalmente. Quando um coração sedento, desejoso pela presença de Deus, se levanta e clama ao Senhor. Segunda coisa que eu vejo nesse clamor, que o clamor pela presença de Deus, por esse avivamento, tem o propósito de sermos inflamados pelo fogo divino. Esse clamor tem o propósito de ser inflamado pelo fogo divino. Olha só o clamor de Isaías. Olha o propósito de ser inflamado, versículo 2. Como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas. O desejo ardente de ser inflamado. O profeta Isaías clama pela presença de Deus, porque ele tem consciência da necessidade de ser aquecido pela presença manifesta de Deus. Ele tem essa consciência que ele precisa ser inflamado, como os gravetos são inflamados pelo fogo. E por isso ele clama. Ele entende o momento que ele está vivendo, a mornidez, a frieza espiritual, e ele levanta o seu clamor e clama por um avivamento. Clama por um avivamento. Clama por um fogo renovador de Deus. Meus amados, quando nós olhamos para o Espírito Santo, lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desce ali no dia de Pentecoste, ele pousa sobre cada um deles como línguas de fogo. Diz a palavra de Deus, o fogo, meus amados, ilumina, o fogo aquece, o fogo purifica e o fogo se alastra. Isso que o fogo faz. Então, meus queridos, nós precisamos, como igreja, urgentemente rogar a Deus para que Ele fenda os céus e venha sobre nós, e venha nos inflamar, venha nos aquecer, venha nos despertar para uma vida entusiasmada espiritualmente falando, e não uma vida apática, mas uma vida entusiasmada. Isso sim. Não basta a gente fazer a obra de Deus, somente a obra de Deus por fazer. Nós devemos fazer com entusiasmo, com paixão, com amor, com ânimo. Entenda isso. Nós devemos fazer assim. Não basta frequentar a casa de Deus, é preciso ter o coração aquecido. Não basta honrar a Deus com os lábios, é preciso ter o coração derramado na presença de Deus. Precisamos entender isso. Isso é avivamento. Isso é um povo avivado. Isso é um povo que é inflamado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Meus amados, falta vitalidade espiritual na nossa vida muitas vezes. Falta essa vitalidade espiritual. Falta vida em nossos cultos. Falta aquela alegria indizível, cheia de glória, em adoração ao nosso Deus.
Falta muitas vezes calor espiritual em nossas orações. Às vezes é um ritual frio, sem sentido, que às vezes quem está do seu lado até escuta, mas não se achega à presença do Senhor. Muitas vezes é assim. Nós precisamos de um despertar espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós, e fenda os céus, e desça, para nos despertar. Nós precisamos de um avivamento urgente no meio da igreja. Entendemos que nós não estamos aqui para viver para nós mesmos, mas nós estamos aqui para viver para a glória do Senhor. Nós precisamos disso, desse avivamento. Essa oração de Isaías é muito propícia para os nossos dias. Que o Senhor possa fender os céus e possa vir nos visitar com a sua presença manifesta e tocar fogo no nosso coração, para que o nosso coração queime como graveto seco, para que nós tenhamos fervor espiritual, para que nós tenhamos vida, adoração verdadeira. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Outra coisa que eu vejo nesse clamor por um avivamento, esse clamor desejoso da presença de Deus. O clamor pela presença de Deus tem como propósito a vindicação da própria glória de Deus. Quando nós olhamos para o clamor de Isaías, você vai ver que ele vindica a glória de Deus. E isso está na parte B do versículo 2. Eu só li a parte A, quando fala do fogo, e depois ele continua, e ele diz o seguinte aqui no versículo 2: para fazer notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Para fazer notório o teu nome. Fazer notório quem? O meu nome? Não, o teu, o nome do Senhor. Teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Isaías ora para que os céus se fendam e clama pela presença manifesta de Deus, não apenas para que o povo de Deus seja despertado, mas também para que as nações reconheçam a glória de Deus e temam o nosso Deus. Esse é o clamor desse homem. Ele clama, ele quer esse despertar, ele quer essa presença, para ver um despertamento no povo de Deus, ou seja, na igreja, mas através da igreja, o nome do Senhor possa ser glorificado, ao redor dela, ao redor das nações. Aqui está falando da nação de Israel, e está falando das nações que estão ao redor de Israel. Até as nações inimigas possam conhecer o nome do Senhor e possam temer o nome do Senhor. Assim é o clamor do profeta Isaías. Meus amados, o avivamento é uma vindicação pela glória de Deus. Quando Deus fende os céus e desce para inflamar a igreja, a glória de Deus se manifesta entre as nações, e os inimigos de Deus temem o seu glorioso nome. A glória de Deus é manifestada, e louvado seja Deus, Ele manifesta a glória dEle através de quem? Do seu corpo, através da igreja. Mas não de uma igreja apática. A igreja apática está lá em Apocalipse, Laodiceia. Quando Jesus fala que está onde naquela igreja? Está lá dentro? Não, está fora, está batendo na porta. A igreja apática é Laodiceia, que não é nem quente nem fria, mas é morna. E por isso traz ânsia no seu Deus, que ele está a ponto de vomitar. Ele não vomita. Antes de vomitar, eu sempre falo isso, que depois que você vomita, acabou o problema. Mas dá ânsia. Só fica a ponto, mas não vai. Fica aquele negócio travado aqui, ó, na garganta, não é? É assim.
que é para Deus a igreja morna. Meus amados, nós precisamos buscar um avivamento urgente nos nossos dias. Estou escutando muito que nós provavelmente estamos vivendo os últimos tempos. Eu também acredito nisso. A hora que eu olho para a Bíblia, eu acredito muito nisso. Só que tem um negócio. Eu nunca vi um povo para gostar de exaltar o negativo, em vez de exaltar aquilo que é positivo. Nos últimos tempos, a Bíblia diz que Ele vai derramar do Espírito dEle sobre a igreja de tal maneira, nunca jamais visto na história da igreja. Ah, meus amados, como que eu desejo realmente estar vivendo nos últimos tempos? Como que eu desejo isso? Porque talvez hoje, a igreja nunca teve tão apática e tão fria como nos nossos dias. Talvez. Eu preciso de um avivamento. A igreja necessita de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento espiritual. Eu não sei se você tem consciência disso. Eu não sei se isso comunica algo ao teu coração. Mas ao meu comunica. Eu preciso de um avivamento espiritual. A igreja precisa, como líder, como pastor, eu vejo isso na igreja. A igreja precisa de um avivamento espiritual. Meus amados, quando a igreja perde o seu vigor espiritual, quando seus cultos se tornam apáticos e cheios de formalidade, quando as brasas vivas se cobrem de cinzas e os crentes se tornam apáticos, abandonando o seu primeiro amor, o mundo se insurge contra Deus e zomba do nome de Deus quando a igreja se põe desse jeito. E uma coisa que a gente vê nos nossos dias, como que zombam de Deus, como que zombam do nome de Deus, como que zombam da pessoa de Deus. Você vê isso nos dias de carnaval, você vê isso no dia da passeada do LGBT. Eu nunca vi isso quando eu era adolescente, nunca vi. Mas isso acontece, sabe por quê? Por causa de uma igreja apática, de uma igreja fria. É por causa disso, meu irmão. É por causa disso, minha irmã. Às vezes nós colocamos a culpa nos outros, mas nós temos que entender que a culpa é nossa. Enquanto não entendemos isso, vai continuar o jeito que está, infelizmente. Infelizmente. Cristianismo nunca foi brincadeira, nunca. Eu sempre levei a sério. E vou levar até o túmulo, se Jesus não voltar antes. Aí é preciso entender essas coisas. Nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de um avivamento, nós precisamos levantar a nossa voz e clamarmos: Senhor, fenda os céus e visita-nos. Nós precisamos disso para ontem. Nós precisamos entender essas verdades, meus amados. Precisamos viver para Deus. É tempo de nós clamarmos por essa visitação extraordinária de Deus. A gente perdeu essa perspectiva do extraordinário. A gente perdeu isso, em algum lugar ficou para trás. Nós precisamos resgatar isso, meus amados, para que o Senhor possa fender os céus e descer, a fim de que os inimigos temam o seu nome, o nome santo do nosso Senhor, a fim de que as nações conheçam o nosso Deus. O avivamento vem, acontece na igreja, mas não fica na igreja, mas ela transborda. O avivamento é transbordante, transborda para o mundo, transborda para a cidade, para o estado, para a nação e para outras nações. Assim é o avivamento, um avivamento genuíno. É quando Deus inflama o seu povo e o mundo reconhece que Deus é o único Senhor através do seu povo. E por isso, eles conhecem a Deus e muitos se prostram diante desse Deus. Muitos se prostram diante desse Deus. Nós precisamos de um avivamento.
Nós precisamos clamar por um avivamento. Você já viu que às vezes a gente gasta tanta energia para clamar aquilo para o nosso bem-estar? Você já viu que a gente gosta de orar pelo nosso bem-estar? A gente ama isso. Ama. Clama com uma intensidade quando você está doente, ou quando tem alguém doente na família. Estou falando para você não clamar? Não estou falando isso. Eu estou falando que eu queria ver essa mesma intensidade num clamor por avivamento. É isso que eu estou falando. Essa mesma intensidade num clamor por uma vida santa. É isso que eu estou falando. Só que a gente clama com intensidade naquilo que traz conforto para nós. Naquilo que traz refrigério para nós. E a gente ora com tanta intensidade por essas coisas. Tem coisas muito mais sérias que essa, sabia, meu amado? Eu falei aqui domingo passado, quando eu preguei no Salmo 84, eu falei que quando nós buscamos as coisas de Deus, Deus cuida do que é nosso. Aqueles homens saíam das suas cidades, deixavam às vezes a família, ou às vezes subia com a família, e deixava a casa vazia. E eles subiam ao templo para adorar o Senhor, mas o Senhor falou para eles que eles podiam subir, que o que era deles, Ele cuidava. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida daquilo que é nosso. Deus cuida da nossa família. Deus cuida dos nossos filhos. Deus cuida daquilo que Ele nos deu. Ele cuida. Precisamos entender isso. E precisamos buscar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Devemos clamar ao Senhor com intensidade e falar: Senhor, aviva a tua obra no meio do teu povo. Abacuque fez uma oração dessa que ecoa até nos dias de hoje. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos tempos. Nós precisamos alinhar esse clamor do profeta Abacuque. Precisamos nos alinhar a esse clamor do profeta Isaías, para que o Senhor fenda os céus e desce com a sua presença e aqueça os nossos corações. Você está feliz com a sua vida espiritual? Você está feliz com essa miséria espiritual que você vive? Você está feliz com isso? Acorda, tu que dormes. Acorda, tu que dormes. Às vezes as situações tentam nos abater. Às vezes situações nos jogam para baixo. Mas o segredo, Isaías nos ensina, levanta um clamor ao Senhor. Não só Isaías nos ensina, a Bíblia nos ensina. Certa vez, Davi está voltando com os seus homens para Ziglag. Ziglag era um território que ele ganhou do povo inimigo de Israel, porque ele estava fugindo de Saul nessa época. E ele fez um acordo com o rei, e o rei deu um pedaço da terra para Davi conviver ali com a sua família e com seus homens. Os homens que ele havia regimentado lá na caverna de Adulão. E Davi vivia ali com aqueles homens, ele saía para a guerra com aqueles homens. E quando ele voltou da guerra, certa vez, ele chega lá, o arraial está todo... Colocaram fogo, estava em cinza o arraial. As mulheres, as crianças, os idosos, tinham sido todos eles raptados, sequestrados pelos inimigos. E diz que quando Davi chegou ali, aqueles homens viram aquela situação. A Bíblia diz que aqueles homens queriam matar Davi. Mas a Bíblia diz que diante daquelas cinzas, Davi se ajoelhou no meio daquelas cinzas. E Davi chorou na presença do Senhor, chorou. E o texto diz: então o Senhor reanimou Davi.
Aí Davi levantou reanimado, do meio das cinzas, convocou seus homens, e foram buscar tudo que o inimigo tinha tomado. Trouxeram todas as crianças, todas as mulheres, todas as crianças, trouxeram todos, ninguém se perdeu. Talvez você está assim, no meio das cinzas. Talvez você já está desanimado na sua vida espiritual. Mas eu quero terminar aqui a minha mensagem falando para você: clame ao Senhor, faça como Davi, faça como Isaías, levante um clamor ao Senhor, e peça para que o Senhor reanime você, e você volta a se entusiasmar com as coisas de Deus, e não viva uma vida apática espiritual, porque Deus não te chamou para isso. Isso Deus reprova, uma vida apática espiritual, tem a reprovação de Deus. Deus chamou o seu povo para ser quente, nem morno, nem frio. O povo de Deus foi chamado para ser crente quente. Entenda isso. Então o segredo aqui, meu amado, que nós aprendemos é clamarmos ao Senhor. Esse clamor por um avivamento é um clamor, esse clamor de Isaías é um clamor pela presença de Deus, parte de um coração que tem sede de Deus, o coração do profeta. Esse clamor de Isaías pela presença de Deus tem o propósito, ele pede algo para Deus, que é inflamar o seu coração. Ele não quer uma vida apática, ele não quer uma vida morna, mas ele quer que o seu coração queime como gravetos. E esse clamor de Isaías tem o propósito de glorificar o nome de Deus no meio do povo de Deus, mas através do povo de Deus, glorificar o nome de Deus entre as nações. Entenda isso, que seja assim o seu clamor, que seja esse o seu desejo, que esse desejo, eu oro, a minha oração é que esse desejo tome conta do teu coração, e você busque isso com todo o teu coração, como o profeta Isaías fez. Clamou o Senhor, com o coração cheio de sede de Deus. Você tem sede de Deus? Você tem sede de Deus? Uma pergunta para você responder. Você deseja Deus com todo o teu coração? Vá à presença dEle, faça como o profeta Isaías nos ensinou nessa noite. Queria cantar um cântico que fala sobre esse fogo de Deus que nós tanto precisamos. E eu quero que você faça desse cântico a sua oração depois dessa mensagem, e depois nós vamos orar. Faça a sua oração, faça desse cântico a sua oração. Deseja ardentemente um aquecimento espiritual que só Deus pode proporcionar para você. Isaías entendia que isso só poderia vir do alto, por isso que ele fala fender os céus. Isso pastor não pode dar para você, irmão nenhum pode dar para você. Isso só pode vir do alto, mas isso vem quando Deus vê um coração sedento da presença dEle. Para coração que não tem sede, mas é coração sedento, que o seu coração esteja assim. Vamos cantar esse cântico? Quero te convidar a se colocar de pé, depois nós vamos orar, encerrando esse tempo. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor.
eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Todos nós declaremos. Levante sua voz e cante. Senhor, nós fazemos disso o desejo do nosso coração. Assim como o Senhor veio no dia de Pentecostes, Senhor, venha sobre a tua igreja, venha sobre o teu povo, Senhor. Venha, Seu Deus, avivar os nossos corações. Venha avivar a tua igreja, Senhor, para que nós possamos, Seu Deus, resplandecer a tua glória neste mundo, Senhor, que jaz do maligno, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha, Seu Deus, brilhar a tua luz na tua igreja, Senhor. Que o Senhor venha, Seu Deus, levar-nos, Seu Deus, o teu povo, nós que somos o teu povo, Pai, a nos humilharmos
diante do Senhor, Senhor Deus, a confessarmos os nossos pecados, Senhor, a nos convertermos dos nossos maus caminhos, Senhor, ó Deus, e a vivermos, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Ó Deus, que o Senhor encontre, Senhor, na Tua igreja, sede do Senhor, sede da Tua presença, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor fenda os céus e que o Senhor transborde no nosso meio, Senhor. Que a Tua presença seja manifesta no meio do Teu povo, Senhor. Nos tire, Senhor, da frieza, nos tire, Senhor, da mornidão, Senhor, mas vem como fogo, Senhor, e aquece os nossos corações, Senhor, inflama os nossos corações, para que sejamos servos fervorosos, Senhor, fervorosos na Tua presença, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos demonstrar esse fervor com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas atitudes, demonstrarmos este amor, Senhor, demonstrarmos a nossa devoção, Senhor, através das nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, glorificado na nossa vida, Senhor, e glorificado por aqueles que nos cercam, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, usa o Teu povo, use a Tua igreja, abençoe a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a virtude, a comunhão, o fogo, Senhor, e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, até o dia glorioso da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando estaremos eternamente nos céus com Ele. Amém e amém. Amém, meus amados.